Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Daniel, nosso contemporâneo. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a história por trás do livro de Daniel. Em segundo lugar, vamos falar sobre os fatos que propiciaram o exílio da Babilônia. Em terceiro e último lugar, vamos falar sobre Daniel, o autor do livro. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A história por trás do livro de Daniel. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a formação histórica de Israel. Abrão é chamado para sair da sua terra e afastar-se então da sua parentela e ir para uma terra bem distante. Abrão e Sara têm um filho chamado Isaque, que se constituiu como uma promessa de Deus. Isaque gera 2 filhos, um chamado Esaú, o primogênito, e outro Jacó, que se tornou o herdeiro da promessa. Jacó gerou 12 filhos, que se tornou então uma grande nação, composta de 12 tribos, que então foi habitar no Egito. E lá foi escravizada por um faraó que não conhecia a José, o grande administrador do reino de Faraó no Egito. O Senhor levanta então Moisés, homem escolhido, para libertar Israel do jugo de Faraó. E após a intervenção divina, que lançou as pragas na terra do Egito, Israel sai do Egito e peregrina no deserto por 40 anos, até chegar aos limites da fronteira de Canaã, a terra prometida. A partir desta formação histórica de Israel, Israel como nação passa a ter um governo teocrático. Josué substitui Moisés e sob seu comando, Israel, após sucessivas guerras, conquista Canaã, terra que emana leite e mel. Israel vivia sob um governo teocrático e depois de Josué, chega então ao período de juízes, sendo este um tempo extremamente difícil para Israel, pois faziam o que bem entendiam, sem se preocupar com a direção divina. Israel passa agora de um governo teocrático para um governo monárquico, porque pede um rei. O povo de Israel pede um rei, e Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel. Saul desobedeceu ao Senhor, e o seu reino foi rasgado e entregue a Davi, um homem segundo o coração de Deus, que conquistou Jerusalém e expandiu sobremaneira as fronteiras terrenas do reino de Israel. O rei Davi é sucedido por Salomão, seu filho, junto com Batseba, cuja administração do reino promoveu grande desenvolvimento econômico e um grande período de paz em Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino que era unificado se divide em 2 reinos.
O reino do sul, Judá, que tinha como rei Roboão, filho de Salomão. E o reino do norte, Israel, que tinha como rei Jeroboão. Os dois reinos, o do norte e do sul, tiveram reis ímpios, que se afastaram do Senhor, com poucas exceções de reis tementes a Deus, e por isso foram penalizados pelo Senhor com a eliminação do reino do norte pelos assírios no ano de 722 a.C. E o reino do sul foi dominado pelos babilônios de vez no ano de 587 a.C. E assim nós tivemos, numa perspectiva geral, a formação do povo de Israel, o seu governo teocrático e o seu governo monárquico. Então, quais os fatos, passando agora para o item 2 da lição, que propiciaram o exílio da Babilônia? Israel, ao longo de sua historicidade, demonstrou uma instabilidade espiritual na relação com o Senhor, nosso Deus, pois Israel realizava grande abominação quando adorava a outros deuses, cometendo então o pecado da idolatria, bem como em grande amplitude uma desobediência generalizada aos preceitos, estatutos e juízos de Deus. A sentença do Senhor, frente ao pecado da idolatria e da desobediência generalizada, foi homologada. E o povo de Deus foi penalizado, especialmente com um exílio de 70 anos na Babilônia, longe de Jerusalém. E assim, nesta condição, Israel pôde valorizar a comunhão com o verdadeiro Deus e em não mais aceitar a adoração a outros deuses. É dentro deste contexto histórico e espiritual que nós vamos começar a estudar o livro do profeta Daniel. Eis aí então a condição histórica em que podemos analisar o exílio do reino de Judá, do reino do sul, para a Babilônia. Vamos então agora para o item 3 da lição. Daniel, o autor do livro. Daniel, passando agora para as características gerais deste livro, Daniel é o autor do livro, pois o próprio Senhor Jesus, ele confirma os escritos como sendo da autoria de Daniel. Vamos ver no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 24, versículo 15, diz assim o Senhor: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler, entenda. Portanto, o Senhor aqui já fala de forma direta que Daniel falou, escreveu o livro que leva o seu nome. O significado da palavra Daniel, etimologicamente, quer dizer que Dan significa juiz e El significa Deus. Então, Daniel significa Deus é juiz. A data em que o livro foi escrito, provavelmente, este livro foi escrito entre o ano
606 a.C. e 536 a.C. A língua ou idiomas, ou os idiomas em que o livro foi escrito foram duas línguas, sendo então do capítulo 2, a partir do versículo 4 até o capítulo 7 do livro, utilizado o idioma aramaico. E os capítulos 1 e do 8 até o 12, empregado o idioma hebraico, a língua nativa dos judeus. O livro basicamente tem dois propósitos. O primeiro propósito é mostrar a soberania de Deus ao longo da história. E esta soberania de Deus ao longo da história é mostrada na parte histórica do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Em segundo lugar, o propósito do livro é preparar o povo de Deus para o futuro. E isso é pertinente à parte profética do livro, com predições escatológicas, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Portanto, Daniel tem 12 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, a parte histórica do livro. E do capítulo 7 ao capítulo 12, a parte profética, a parte escatológica. Sendo que na primeira parte se mostra a soberania de Deus. E na segunda parte, as predições escatológicas. Dois foram os profetas contemporâneos de Daniel: Jeremias, que profetizou contra o reino de Judá, inclusive sobre a questão do domínio da Babilônia, do exílio na Babilônia de 70 anos, e também Ezequiel. Esses foram profetas contemporâneos de Daniel. Nesta parte agora da aula, nós vamos ter uma visão geral de todos os capítulos do livro de Daniel. E esta visão é uma síntese do que trata cada capítulo, de forma que nas lições futuras nós teremos cada capítulo estudado de forma pormenorizada, de uma forma mais detalhada. Neste momento agora, vamos apenas dar uma síntese de cada capítulo. O primeiro capítulo de Daniel fala sobre o exílio babilônico. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e levou para sua terra os utensílios da casa de Deus. Levou também cativos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os últimos 3 amigos de Daniel. Levaram todos eles para a Babilônia e lá foram educados na ciência dos caldeus e serviram ao rei da Babilônia. Vamos fazer uma leitura de Daniel capítulo 1, versículos 1 a 2 e do versículo 19 ao 21 para ratificarmos exatamente esse posicionamento dado agora. Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 19 a 21 diz assim: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Desculpe. Por isso, passaram
a assistir diante do rei. E toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Portanto, neste primeiro capítulo, no exílio babilônico, o que nós podemos aprender é de que numa aparente derrota de Daniel quando foi levado, exilado para a Babilônia, esta situação se transformou numa vitória, porque Daniel e seus companheiros se esforçaram, trabalharam arduamente, estudaram a ciência dos caldeus e foram então escolhidos, separados, para ajudar o rei na administração do reino da Babilônia. Deus transformou uma aparente derrota numa vitória. Capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve um sonho e, extremamente perturbado, chamou os magos, cantadores e astrólogos para interpretarem o sonho, sob pena de morte, se eles não interpretassem o sonho que o rei então havia esquecido. Não interpretaram. E o rei então ordenou a morte de todos os sábios, inclusive o próprio Daniel. Porém, Daniel fez saber ao rei que há um Deus no céu que revela todas as coisas aos seus servos. E fez então saber ao rei o sonho. Daniel recebe do Senhor uma revelação, provando então que Deus revela os segredos aos seus servos. Nabucodonosor, ele sonhou com uma imagem cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e barro misturados. Cabeça de ouro significava o reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata significava o reino medo-persa que viria a seguir com Ciro. O ventre e os quadris de cobre representava o reino da Grécia, com Alexandre o Grande. As pernas de ferro, o reino de Roma. Os pés de ferro e barro misturado, as nações oriundas do Império Romano. E a pedra cortada, que vinha e esmiuçava a imagem, os pés da imagem, era o reino de Cristo, que atinge os pés da estátua, destruindo todos os reinos, demonstrando que o reino de Cristo aniquilará todos os reinos existentes, terrenos. E o reino de Cristo será perpétuo, será eterno, será um reino que nunca terá fim. Esse é a mensagem do capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. No terceiro capítulo, o rei faz uma imagem, que é a estátua de ouro. Nabucodonosor fez uma imagem sua de ouro. Esta imagem tinha a altura de 30 metros por 3 metros de largura
e decretou que toda e qualquer pessoa do reino deveria adorá-la, sob pena de que quem não adorasse a sua imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel, não se prostraram diante da imagem e foram jogados na fornalha. Mas uma quarta pessoa que também estava na fornalha, no caso, Jesus Cristo, não permitiu que nenhum cabelo dos companheiros de Daniel fosse queimado, e nem que as suas roupas tivessem cheiro de fumaça, provando que o Senhor Jesus nos dá livramento, que o Senhor, nosso Deus, é o nosso Redentor. Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar de estarem numa fornalha com a temperatura 7 vezes maior do que normalmente se usava para queimar as pessoas, não tiveram um fio de cabelo queimado, provando então o poder, a soberania e o livramento que Deus dá aos seus servos. Passando agora então para o capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor sonha agora com uma árvore cuja altura chega até o céu, com folhagem formosa e fruto abundante, que era o seu reino, dominando sobre a terra. Porém, um santo que descia do céu cortaria a árvore e deixaria a raiz. Por causa da exaltação de Nabucodonosor, o Senhor permitiu que ele fosse tomado de uma doença chamada licantropia, onde durante 7 anos ficou como um animal do campo. Após este episódio, o rei reconheceu a soberania e o poder de Deus, e então o seu reino foi restituído. Aqui, Deus demonstrou a sua soberania e o seu poder. O Senhor demonstrou que é Ele quem tira e é Ele quem coloca os reis. É Ele que estabelece os reinos, é Ele que aniquila os reinos. Neste quarto capítulo, ocorreu uma questão muito interessante. É a de que o rei reconheceu o Deus Jeová como Deus Todo-Poderoso e se converteu ao Senhor. Daniel, capítulo 3, versículos 28 a 37. Vai dizer, capítulo 4, 28 a 37, vai dizer o seguinte. Vamos ler somente o versículo 37, quando então Nabucodonosor reconhece o Senhor como o Deus Todo-Poderoso. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam
na soberba. Nabucodonosor estava se exaltando por causa do seu rei. E o Senhor abateu. Quando ele, por 7 anos, ficou como um animal do campo. Mas quando voltou o seu entendimento, ele louvou e glorificou ao Senhor. Capítulo 5. Os dedos de uma mão escrevendo na parede. Belsazar, neto de Nabucodonosor, tendo se tornado rei, promoveu uma grande festa em seu palácio. E beberam vinho nos utensílios de ouro da casa de Deus, que havia sido levado do templo de Jerusalém, naquela mesma noite. Então o Senhor escreve na parede, indicando que o reino de Belsazar passaria. E Dario, o rei Medo, conquistou o reino da Babilônia naquela mesma noite. Vamos ler Daniel capítulo 5, versículos 22 a 31, que diz assim: Daniel capítulo 5, versículos 22. Vamos ler do 24 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então da parte dele foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Capítulo 6 de Daniel fala sobre Daniel na cova dos leões. O rei Dario constituiu Daniel como um dos 3 presidentes de seu reino. Como Daniel se destacava na administração, os outros presidentes, movidos por inveja, convenceram ao rei Dario a estabelecer um decreto que por 30 dias nenhuma pessoa do seu reino poderia orar a outro Deus, que não fosse o próprio rei, sob pena de ser jogado na cova dos leões. Pois sabia que Daniel orava ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. Assim, os invejosos disseram ao rei que Daniel desobedecera a ordem do decreto. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Porém, o Senhor o livrou. E o rei Dario reconheceu a soberania e o poder de Deus de Daniel. Vamos ler aí Daniel 6, versículo 'Vamos ler a partir aqui do versículo 19. Aliás, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito
o decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel na cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, até este capítulo 6, nós temos exatamente a parte histórica do livro. E nós vamos agora, a partir do capítulo 7, falar sobre a questão profética do livro de Daniel. E o capítulo 7, a visão de Daniel é um dos 4 animais que subiram do mar. Daniel sonha com 4 animais que subiram do mar durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, melhor dizendo, neto de Nabucodonosor, com o seguinte teor e significado. O vento representa o poder soberano de Deus na terra e no céu. O mar representa os povos da terra. O leão com asas que Daniel viu representa a Babilônia, com o seu poder voraz e de extrema rapidez no domínio das nações. O urso com 3 costelas nos dentes representa o reino Medo-Persa, com muita força e poder, sendo que as 3 costelas nos dentes do urso representavam as nações da Lídia, Babilônia e Egito, que foram esmagadas cruelmente pelos medos persas. Este rei Medo-Persa fecha o Antigo Testamento da Bíblia. O leopardo com 4 cabeças, que Daniel viu também, representa a Grécia de Alexandre o Grande, muito mais rápido, sanguinário e cruel do que os reinos que lhe antecederam, sendo que as 4 cabeças eram os 4 generais, Cassandro, Lisímacos, Seleucos e Ptolomeu, que dividiram o reino da Grécia após a morte de Alexandre o Grande, na ocasião com 32 anos de idade. E o último animal terrível e espantoso com 10 chifres que Daniel viu representa o reino de Roma, com muita força, com muita crueldade e pavor. Os 10 chifres deste animal terrível simbolizam os países da Europa unida no período do governo do Anticristo. E um outro chifre pequeno que surge é o próprio Anticristo, que conquistará 3 nações das 10 e governará universalmente o mundo. Mas Daniel também presume, também escreve que haverá um reino que destruirá este anticristo e reinará para sempre sobre todas as nações. Portanto, aqui Daniel tem uma visão, um sonho dos 4 animais que subiram do mar.
representando então os quatro grandes impérios. Primeiro, a Babilônia, leão com asas. Segundo, o reino Medo-Persa, o urso com 3 costelas nos dentes. O terceiro, a Grécia de Alexandre o Grande, o leopardo com 4 cabeças. E, por último, o animal terrível e espantoso com 10 chifres, que representa o reino de Roma. Portanto, esta profecia dada aqui no capítulo 7, nós sabemos pela história que ela foi cumprida. Isso quer dizer, estes reinos existiram e se sucederam segundo essa direção, segundo o que Daniel escreveu. No capítulo 8 do livro de Daniel, 2 anos depois da visão dos animais, Daniel então agora recebe uma visão de um carneiro com 2 chifres e um bode de 1 chifre. O carneiro de 2 chifres representa o reino Medo-Persa, sendo que a Pérsia ficou mais poderosa do que a Média. Porém, elas eram muito unidas. O bode de 1 chifre representa o reino grego, que aniquilou o reino Medo-Persa, ou seja, o carneiro. Porém, o chifre do bode foi quebrado, no caso, a morte de Alexandre o Grande. E surgiram então 4 reinos a partir do reino da Grécia, fundados pelos generais de Alexandre. E de um destes saiu um outro chifre, Antíoco Epifanes da Síria, que matou e escravizou milhares de judeus e sacrificou uma porca, animal imundo para os judeus, no altar do templo de Jerusalém. Portanto, aqui nós vemos os 2 reinos numa luta intensa, onde o reino Medo-Persa foi dominado pelo reino grego, o reino da Grécia de Alexandre o Grande. Partindo agora para o capítulo 9, também como uma visão profética. Agora Daniel, com 80 anos de idade, ele estava orando e recebe então a visão das 70 semanas, onde cada semana representava 7 anos, perfazendo um total de 490 anos de visão futurística. Vamos fazer uma leitura em Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27, que diz assim: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio as tuas súplicas saiu a ordem e ouvi, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e estende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para Ashtará e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Traduzindo aqui esta visão, 7 semanas significam 49 anos. Para cada semana, 7 anos. 7 semanas, 49 anos, é o tempo da ordem de Ciro, rei Medo-Persa, para restaurar e reedificar Jerusalém, até a efetiva restauração da cidade de Jerusalém. Decorridas essas 7 semanas, 49 anos, que vai do tempo da ordem para reedificar Jerusalém até a efetiva restauração da cidade, vão-se agora se suceder 62 semanas, ou seja, 434 anos, pois cada semana representa 7 anos. E estas 62 semanas será o tempo decorrido da restauração de Jerusalém até a crucificação de Cristo, que foi em 30 depois de Cristo. Os dois eventos acima são 69 semanas, conforme predisse Daniel, ou seja, 483 anos. Entre a semana 69 e a semana 70, que foi registrado aqui no capítulo 9 de Daniel, há um período indefinido, que é exatamente o tempo entre a crucificação de Cristo e a grande tribulação. Tempo este indeterminado, que nós sabemos, mas que estamos vivendo agora. Portanto, este tempo é indefinido. A semana 70, que significa 7 anos, é exatamente o da grande tribulação. O anticristo fará uma aliança com os povos da terra por 7 anos. Porém, no meio deste tempo, ou seja, em 3 anos e meio, ele quebrará esta aliança e será contra Israel. Se assentará no trono do templo em Jerusalém e será adorado pelo mundo inteiro como um Deus. No capítulo 10 de Daniel, Daniel vê a visão da glória do Senhor. Daniel, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, tem a mais deslumbrante visão às margens do rio Tigre, que é a visão gloriosa do próprio Senhor Jesus. Vamos ler em Daniel capítulo 10, versículos 1 a 9, diz assim: No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente.
Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. No capítulo 11, dá-se continuidade aos períodos e tempos escatológicos. Dá-se continuidade às predições escatológicas. E este capítulo 11, ele é dividido em vários pontos, que nós vamos apenas mencionar, pois quero salientar que nós estudaremos cada capítulo desse no decorrer das nossas aulas futuras. No capítulo 11 fala da história do rei Dario até o fim, até as últimas coisas. Fala sobre 4 reis da Pérsia que iam cair, vai do versículo 1 ao 2. Depois fala da ascensão e queda da Grécia de Alexandre o Grande, versículo 3 e 4. Fala da aliança entre o reino do Egito e da Síria até o tempo de Antíoco Epifanes, vai do versículo 5 ao 20. Fala também neste capítulo do surgimento de Anticristo, de Antíoco Epifanes, melhor dizendo, que simbolizava o próprio Anticristo, vai do versículo 21 a 35. Faz também a descrição do Anticristo com uma característica sodomita, vai do versículo 36 a 39. Fala também das grandes conquistas do Anticristo na grande tribulação, que vai do versículo 40 a 43. E, finalmente, fala sobre a batalha final do Armagedon, onde o Anticristo será derrotado em Jerusalém, versículos 44 e 45. Todos estes assuntos serão devidamente estudados, de forma detalhada, por ocasião da aula pertinente a este capítulo. No capítulo 12, nós temos as últimas coisas. A grande tribulação, versículo 1. As 2 ressurreições, versículos 2 e 3. A última metade da tribulação, versículos 4 a 8. E as últimas palavras do livro de Daniel, do versículos 9 a 13. Portanto, também nós exploraremos estes assuntos por ocasião da lição que fala sobre o capítulo 12, que vai tratar do capítulo 12 de Daniel. Portanto, nós então vimos aqui, até este momento, uma visão sintética, simples, resumida, de cada capítulo do livro de Daniel, que será então objeto de estudo nosso a cada semana. Na próxima aula estaremos tratando especificamente do capítulo 1, e assim vai se suceder até o último capítulo, até a última aula, que será sobre o capítulo 12. Então vamos estudar cada capítulo numa ótica mais detalhada, pormenorizada, sobre os assuntos ali registrados, tanto de efeito histórico, como também de efeito escatológico. Concluindo a nossa aula de hoje, a história do homem de geração a geração não ocorre ao acaso, pois Deus tem demonstrado a sua soberania e poder
na cronologia humana. E ao mesmo tempo, Deus tem preparado seu povo para os eventos futurísticos e escatológicos. Devemos nos manter sempre firmes, com a disposição de servir a Deus até o fim, com inteira integridade moral, ética e espiritual. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.